Saudações, inscritos do canal Escândalos Gospels. Gente, esse canal Despertar de Consciência, na verdade, são dois canais em um: o Despertar de Consciência e o Escândalos Gospels. Pois é, gente, vamos iniciar aqui uma nova série. Provavelmente vai ser curta, né? Sobre o testemunho do irmão da Congregação Cristã do Brasil, José Amaral. E como já fazem quase 20 anos que esse testemunho, né, foi contado, né? Eu não vi no YouTube nem nada relacionado a esse testemunho, né? Uma pessoa que conseguiu sair da congregação depois de ficar aí por 54 anos na igreja, indo para a Assembleia de Deus, Ministério Belém, e lá se tornando pastor, né? Provavelmente estamos aí no 2022, ele já deve ter falecido, e eu vou contar para vocês o testemunho desse irmão, né? Irmão porque, né, é assim como eles são chamados, né? Vai durar uma média aí 5 vídeos, tá? De 10 minutinhos, tá? Cada um, para não ficar muito longo. E na sequência nós vamos fazer 2 ou 3 vídeos de testemunho, escândalos gospels, né? Relacionados à cristandade da Congregação Cristã no Brasil. Uma irmã aí que foi estrupada pelo próprio irmão da congregação, né? Ainda por cima engravidou ela, ameaçou de matar marido e tal. E além de mandar ameaçar de matar o marido da mulher que foi estrupada, o marido da irmã também ficou de matar o irmão que estrupou a mulher. Rapaz, é uma doideira, rapaz, só. E o outro testemunho vai ser de um casal, isso já faz um tempo, de 2015, né? Que montou um sex shop gospel, produtos eróticos para os evangélicos, um casal da Congregação Cristã do Brasil. E durante estes vídeos eu vou estar comentando, né, o vídeo que eu vou postar também aí. Inclusive também ele foi numa feira chamada Fashion Week, onde ele mostrou lá os produtos eróticos deles. Produto erótico esse que você vai assistir no vídeo, que é um tipo de um creme para estimular o clitóris das irmãs, né? Para casais evangélicos aí que estão na rotina, né? De não dar uma, né? Porque casamento você não faz sexo, né? Inclusive, imagine as irmãs da igreja pentecostal. Ih, não faz nunca. Então, para quebrar essa rotina, esse casal criou um sex shop e um produto erótico para estimular o clítoris das irmãs e ela ter orgasmos intensos, gente. Esses prostíbulos gospels, essas senzalas religiosas, senzala gospel, prostíbulo de Babilônia. Pois é, gente, vamos para o vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os irmãos da congregação, né? Solta a vinhetinha. E vamos iniciar nossa leitura do testemunho do irmão da congregação, né? Ex-CCB José Amaral. Começa o seguinte: em meados dos anos 30, esse movimento era um dos maiores naquele país. Havia centenas de igrejas espalhadas por todo o país. Hoje, daquele mover espiritual, restam poucas igrejas. O movimento acabou, ficaram grandes monumentos, e a igreja, comparada a outros grupos denominacionais, está morrendo. A Congregação Cristã no Brasil não liga sua origem ao grupo de fiéis que juntos buscam a revelação dos dons espirituais
e sua manifestação na Igreja Presbiteriana em Chicago, Estados Unidos. Então, o que deu a entender aqui que a Igreja Congregação Cristã no Brasil, ela é uma apostasia dessa outra igreja. No caso aqui, a Presbiteriana. Então, a congregação nasceu na Presbiteriana. Luiz Francisco saiu com mais 2 irmãos com destino ao Brasil. Claro, o Brasil é uma terra fértil, para essas denominações, né? E outras mais, né? Inclusive, estes outros 2 começaram um movimento pentecostal em Belém do Pará, dando origem à Assembleia de Deus no Brasil. Olha só, não era a Congregação Cristã no Brasil, era a Assembleia de Deus no Brasil. Francisco, sozinho, seguiu para a cidade de Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná, criando uma igreja com o nome de Assembleia Cristã. 20 anos depois, pela semelhança do nome com a Assembleia de Deus no Brasil, a Assembleia Cristã muda seu nome para Congregação Cristã no Brasil. E nos meados dos anos 60 passam a se chamar Congregação Cristã no Brasil. É igual a Igreja Adventista, né? Que no começo era chamada de Igreja Adventista. Aí depois de uma certa revelação lá da Ellen White, ficou lá como 7º dia, né? Mas também a Adventista, ela já veio de outra igreja, né? Os irmãos saíram da igreja deles para poder ir para a nova, né? Enfim. Lamentavelmente, Luiz Francisco esqueceu daqueles que com ele participou do mover inicial em Chicago. Passou a ser uma pessoa venerada e endeusada na igreja do véu. Olha só, passou a ser venerada e endeusada na igreja do véu, tornando-se o único e exclusivo líder desse grupo, né? Então é como se fosse aquela passagem de Hebreus, né? Não deixeis a congregação como é costume de alguns, né? E logo esta igreja, ela saiu de uma outra igreja, a presbiteriana, os caras saíram de lá para montar o seu próprio negócio aqui no Brasil, né? E arrastou um monte de lá para cá. É igual a igreja adventista. Pessoalzinho saiu de uma outra igreja existente, né? Aderiram ao negócio de Ellen White e criaram a igreja adventista, que depois passou a se chamar 7º dia, né? Igreja Adventista do 7º dia. É impressionante, né? Ainda fala, não deixeis a congregação como é costume de alguns, né? E os irmãos que saíram de suas denominações anteriores para aderir ao novo negócio, como no caso da congregação. Os irmãos que saíram da presbiteriana para aderir à nova ordem, né? É bem coerente. E vamos ler o testemunho de José Amaral, ex-CCB. Uma das minhas netas, certo dia, interpelando com o seguinte argumento: meu avô, o senhor esteve durante 60 anos na CCB do Brasil e depois de tanto tempo deixa esta igreja? Fazendo uma avaliação sobre o que minha neta Margaret me falou, senti-me na obrigação de dar uma satisfação à minha família e a todos que se interessem. Meus pais se converteram na igreja presbiteriana no ano de 1924. Meu pai era um alcoólatra, sem esperança de recuperação. Espancava a minha mãe com frequência e as nossas vidas eram um verdadeiro sofrimento. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, fez um grande milagre, transformando meu pai pelo Espírito. E desde dia meu pai se tornou um crente exemplar, dedicado aos filhos e à esposa. Nos ensinou o caminho do Senhor e a valorizar o trabalho com dignidade. Jamais poderemos esquecer dos seus valores como pai, cidadão, servo de Deus e líder na casa do Senhor.
No ano de 1930, mudamos para a cidade de Faxina, São Paulo, hoje chamado Itapeva. Tínhamos muito respeito e estima por parte dos irmãos da igreja presbiteriana desta cidade. Foi ali que eu e meus irmãos começamos a dar os primeiros passos rumo ao Senhor. Mas foi no ano de 1932 que as coisas começaram a mudar. Veio do estado do Paraná um tio do meu pai, por nome Emílio Marques, trazendo uma nova religião, mudando tudo que até então havíamos aprendido. Ele levou meu pai a mudar de religião, mostrando que o caminho que seguiram era errado. E se continuassem onde estavam, jamais encontrariam a salvação. E disse ainda que o único caminho verdadeiro para a vida eterna seria a congregação cristã no Brasil. A salvação não é mais em Jesus, né? Agora é pertencer a uma denominação, né, empresarial, a pertencer a uma senzala, um prostíbulo religioso, né, por assim dizer. Meus pais foram os primeiros crentes da congregação cristã no Brasil. No antigo povoado de Faxina, hoje Itapeva, sendo também os primeiros a serem batizados na região sul do estado de São Paulo. Por ser uma religião nova na região, tinha um trabalho pequeno na capital. E para o sul do estado só havia um trabalho nas cidades de São Roque, Sorocaba, Votorantim e Tatuí. Meu pai começou como atendente, sendo seu início na sala de nossa casa, tornando-se o fundador e o primeiro cooperador nas cidades de Itapeva, Itararé, Itaberá, Itapetininga, Buri, Ribeirão Branco, Apiaí, Ribeira, Guapira, Barra do Chapéu, Bairro das Pedras e muitas outras. A congregação no Rio Grande do Sul também teve sua origem ligada à igreja de Itapeva, pois o irmão que ali fundou o trabalho era cooperador do meu pai em Itapeva. Meu pai tinha muitas qualidades. Os mais marcantes foram a sua honestidade e o cumprimento de suas responsabilidades. Nunca foi bajulador, sendo irrepreensível quanto à fé. Viveu no meio do pecado, mas não se contaminou e manteve suas vestes limpas. Foi estimado por todos os que conheciam. Sabia amar e perdoar. Gostava de respeitar e exigir respeito. Nunca foi falso ou interesseiro, a fim de tirar vantagens, mas pagou caro por suas lindas virtudes. Não podendo terminar seus dias na igreja, que ele mesmo fundou, deu toda a vida para o progresso dela, oferecendo mais de 50 anos de sua vida, sendo tudo isso inútil. Tudo isso porque não era bajulador e complacente com o pecado. Teve que terminar sua vida expulso dessa igreja, porque os bajuladores tiveram mais força que ele, tomando o seu lugar. Olha só, deram uma rasteira no irmão, rapaz. A prepotência humana superou seus valores. Mas com toda certeza o seu nome está escrito no livro da vida junto com o Cordeiro de Deus. Tendo absoluta certeza de que o Deus que servimos é justo e fiel. E tudo que meu pai fez de todo o seu coração está acreditado como galardão, pois fez em favor daqueles que tinham sede de salvação. Para os líderes desta igreja, tudo o que ele fez foi completamente esquecido, e já com a sua idade bastante avançada, com a visão fraca e a mente cansada,
quando mais precisou de ajuda e atenção daqueles a quem tudo dera, foi marginalizado, desprezado e rejeitado. Nada nunca justificará a ingratidão dos líderes desta falsa igreja. No dia de sua morte, toda a cidade o homenageou, chorando por sua partida. Por parte da congregação cristã no Brasil, foi negado ao meu pai até a unção quando estava muito doente, já nos últimos dias de sua vida, algo que desejava muito. Quando já falecido, no seu velório, sendo todos os familiares desta religião, inclusive eu, fomos procurar o ancião para fazer uma cerimônia na sua despedida de corpo presente. O ancião não aceitou, pois era o próprio culpado da saída do meu pai desta religião. Para mim, foi ápice do desamor, da falta de consideração, não só pela vida do meu pai, como a de toda a minha família. Não é este o exemplo que vemos nas Santas Escrituras por parte do Senhor Jesus? Jesus amou o mais vil pecador, curou leprosos que nem sequer voltaram para agradecê-lo. Comeu e bebeu com os pecadores e ainda assim ofereceu tremenda salvação, consolo e libertação a todos os que a ele buscavam. A prepotência deste ancião somente realçou a falta de maturidade do mais perfeito dom de Deus, o amor, sendo este homem digno de dó e piedade. Tudo isso porque eu e meu pai não aceitamos a omissão e o pecado no seio da igreja, e fomos pedir a este ancião que removesse o pecado da congregação. E aquilo que pensávamos ser o correto se tornou para nós uma guerra, onde a mentira e a falsidade prevaleceram. Meus pais saíram da igreja presbiteriana no ano de 1933 e passaram para a congregação cristã no Brasil, à procura de uma igreja que estivesse cumprindo com mais perfeição os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Porém, no seu zelo, esqueceram que de onde está o homem estão também as falhas humanas. E por esta razão não devemos seguir Jesus Cristo na igreja e querer alcançar o Senhor pela igreja. A igreja é importante para vivermos em comunhão com Cristo, sentindo ali o calor daqueles que junto a nós estão buscando o reino dos céus. Mas é pelo nosso procedimento e retidão que santificamos a igreja em Jesus Cristo. Desde os meus 6 anos de idade, estive na congregação cristã no Brasil. Estive quase 3 gerações e conheço muito bem esta seita. No ano de 1946, sofri a minha primeira decepção nessa seita, na cidade de Ourinhos, em São Paulo. Lá houve um grande e vergonhoso escândalo que lameou aquela igreja. Eu era bem jovem quando isto aconteceu, e por inexperiência e falta de fé, fui usado pelos irmãos mais velhos, e com o apoio da maioria dos fiéis, como porta-voz dos demais, junto aos líderes dessa igreja, a fim de se encontrar uma solução honrosa para o caso.